Meus irmãos, nós estamos iniciando mais um estudo e é sobre o que Deus requer do homem. Qual o dever que Deus requer do homem? É a pergunta 91 do Catecismo Maior de Westminster. E a resposta é: o dever que Deus requer do homem é a obediência à sua palavra revelada. E aí nós estamos estudando a respeito dos talentos, porque os talentos, aquela parábola dos talentos e as demais parábolas estão tentando passar para nós qual é a vontade de Deus, como Deus age, o que Ele requer de nós, quais promessas Ele tem para nós, o que nós precisamos fazer. E a parábola dos talentos tem muito disso. E nós temos visto que, apesar dos talentos serem uma parábola que se refere a dinheiro, os talentos em si não significam dinheiro, mas algo que Deus nos confiou. E o que seria esses talentos que Deus nos confiou, irmão Rivaldo? O senhor diria que era o quê? Eu creio na sua palavra. Esses talentos, eles são a palavra de Deus. Os talentos mostram o quanto nós temos recebido de Deus. Mas ele quer dizer que a nossa vida também, o que você faz com sua vida, você vai ter que responder diante de Deus. Quer dizer que a minha família, os talentos também. Mas esses talentos só podem ser multiplicados pela palavra, com a palavra vivida. É o que nós vimos na parábola do semeador, em comparação com o que nós estamos vendo nessa parábola. O semeador, ele só frutifica quando cai em boa terra a semente, tá? E aí nós vamos finalizar hoje a parábola dos talentos. O que é que diz o texto, irmão Oswaldo, 24 ao 25? Mateus 25. Do 14. Só que a gente já leu, aí a gente vai ler do 24 ao 25. Por fim, o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Então vamos lá. Teve dois que multiplicaram os talentos que receberam, e o Senhor os elogiou e disse: entra no gozo do teu Senhor. E deu mais a eles, certo? Esse daqui enterrou o talento. Mas observe, prestem atenção na argumentação dele. O 14 diz o seguinte: chegando por fim, o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, receoso, preocupado, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, como se o Senhor dele fosse se satisfazer com a preguiça desse servo, com a omissão desse servo. Mas aqui tem algo curioso. Esse servo conhecia algo a respeito do Senhor dele ou não? O que o senhor acha? Eu acho que sim. Ele foi omisso aí, no que levar adiante a palavra de Deus. Vocês aí atrás, acham que esse servo conhecia o Senhor dele? Temos prova aí que ele conhece ou não? Sim, ele diz homem severo, sabendo que és. Vai, tem o início. Que és homem severo. Sabendo que és homem severo. Ou seja, eu sei quem o Senhor é. Eu conheço o Senhor.
Então, ele tinha conhecimento, ele tinha a palavra dele. E agora, ele está diante desse Senhor. Alguns comentaristas dizem assim, ó, esse homem daqui, ele não expressou quem realmente era o Senhor dele, porque ele disse que era um homem que ceifa onde não semeou e ajunta onde não espalhou. Porém, o próprio Senhor não desmentiu ele. Aqui é mais uma argumentação da soberania de Deus. A forma dele dizer, olha, o Senhor ceifa onde não semeou e o Senhor ajunta onde não espalhou. É porque é dele a terra. Ele é soberano. Quando ele tomou a terra dos cananeus, dos jebuseus e de todo aquele povo ímpio, ele tomou e deu aos israelitas. É justo isso, irmão Olival? Mas como é justo? E eu queria saber de vocês também. Como é justo? Os cananeus, os jebuseus, os fariseus, os cananeus, os jebuseus, os heteus, um monte de povos ali que existiam naquelas regiões, e eles tinham plantado a terra durante anos, tinham feito de uma terra sem nenhuma vegetação útil, tinham feito uvas, cachos de uvas, sabe, que 2 homens precisavam carregar, uma terra belíssima. Eles plantaram e fizeram tudo. De repente Deus diz, sai daí e toma meu povo, é de vocês. É justo isso, pessoal? Então eu quero a argumentação. Se vocês arriscam dizer que é justo, então digam de onde vocês tiram essa justiça. É justo porque a terra não é deles, é de Deus, e Deus faz o que quiser com ela. Perfeito. Concorda com isso, irmão? Concordo, sim. Eles estavam usufruindo de algo que não era deles. Eles apenas eram o lavrador. E Deus, como Criador, ele não quis obedecer o Criador, ele sempre a criatura. Então é justo Deus fez Isso. É isso aí mesmo, pessoal. Veja. A terra é de Deus. Deus deu aos cananeus. Pronto, tudo bem. Deus deu a terra aos cananeus. Entre aspas, Deus emprestou a terra aos cananeus. Os cananeus nem sabiam que tinham recebido de Deus isso daí. Porque o homem, quando pecou, ele já deu de mão. Ele não quis as bênçãos que Deus tinha dado a ele. Deus, por sua misericórdia, vai, deixa os cananeus morarem na terra prometida. Deixam com que eles plantem lá. Abençoa a plantação para que frutifique e germine de forma maravilhosa, porque a chuva também quem mandou foi Deus. Então tudo que eles tinham ali, nada era deles. A vida não era deles, o fôlego não era deles, as plantas não eram deles, as fruteiras não eram deles, a terra não era deles, a água não era deles, o tempo não era deles, então nada era deles. Na verdade, Deus poderia chegar lá e cobrar tudo o que eles usufruíram. Ei, tudo isso aí sendo meu, vocês comeram durante dezenas e dezenas de anos. Quer dizer que vocês comeram o que é meu. E Deus não fez questão nesse ponto. Agora que Deus diz, pronto, chegou. Agora eu quero de volta a minha terra. Tipo, você alugou uma casa a alguém, chegou o dia de encerrar o contrato e você diz, não quero mais renovar o contrato, a casa é minha, eu vou morar nela, ou eu vou alugar outra pessoa. Mas não. Eles não aceitaram isso e foram contra a vontade de Deus, lutando contra Israel. Porém, nós precisamos entender isso. Deus, ele vai e colhe aonde ele quer. Ah, mas aqui quem plantou foi eu, mas eu quero. Eu sou soberano, é meu, porque eu fiz com que isso chegasse a ter condição. E você já desfrutou demais disso, não era nem para ter desfrutado. Porém, o homem diz isso. Receoso esconder em terra o teu talento, aqui tens o que é dele. Então observe que esse homem
ele tinha conhecimento de Deus. E quando se tem conhecimento de Deus, a coisa fica pior. Melhor é você não conhecer do que você conhecer e menosprezar a palavra de Deus. Maior castigo você terá. E aqui nós temos outra parábola também, que pode remeter a isso que nós estamos falando. Alguém que conhece a vontade do Senhor, que recebe o talento da palavra e não faz essa vontade. Leia, por favor, irmão Loival, aí. Lucas 12, 42. Diz o Senhor: quem é Lucas capítulo 12, do 42. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, do 42. Pode ler. Disse o Senhor: quem é, pois, mordomo fiel, prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo. Uma pausa aí. É uma pergunta, viu? É uma pergunta. E eu quero que vocês respondam sem ler aí a resposta que Jesus dá. Respondam essa pergunta para mim. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é esse mordomo fiel e prudente que o Senhor vai confiar todos os seus bens? Jesus foi o fiel e o exemplar. Porém, ele pega cada um de nós, que somos pequenos cristos, né? Porque cristão quer dizer isso, pequeno Cristo, e passa essa missão para a gente também. Ou seja, não a mesma missão de Cristo, porque quem é fiel e prudente como Jesus Cristo? Ninguém. Porém, ele quer que alguns servos, todos os seus servos que estão aqui na terra, que o seguem, ele quer que seja esse mordomo fiel e prudente, que cuida dos seus filhos. Quem é esse? Quem são esses? Os pastores. Todos os pastores? Não. Quais? Os fiéis. Os fiéis. Vejam, e quem é um pastor fiel? Como é que um pastor pode se mostrar fiel? Como é que você pode conhecer que um pastor é fiel? Quando ele prega a verdadeira palavra de Deus. É isso mesmo. Concorda, Isaac? Já que você falou. Mais ou menos. Para aí. Explica aí, como é que podemos conhecer? Não, tem que ver a bondade dele, né? No caso, ele pregar e viver e fazer. Viver a palavra. Sim, então ele tem que pregar fielmente a palavra de Deus e ele tem que fazer a vontade dessa palavra de Deus. Isso. Pronto, então vamos ver o que Jesus disse. Leia aí, irmão João, 43 e 22. Bem-aventurado aquele servo a quem disse o Senhor, quando vier achar fazendo assim. Pode ler o pai. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Então, bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, vai achar fazendo assim, ou seja, fazendo a vontade do seu Senhor. Qual é a vontade do seu Senhor? Que os seus pequenos sejam sustentados, alimentados, nutridos, cuidados, protegidos. E essa é a vontade do seu Senhor. A vontade do Senhor. Mas quem faz isso? O fiel e prudente, o mordomo, os pastores, vocês também. Deus confiou pessoas a vocês, não é? Vocês são como que são pequenos cristos também, igual os pastores, aonde vocês levam luz para o mundo perdido. Então, amigos de vocês, familiares de vocês, que não têm conhecimento que vocês têm, se tornam dependentes de vocês. E se ali entre eles tiver um eleito, um escolhido de Deus,
necessitando de alimento, necessitando de cuidado, e você não exerce aquilo que você pode para cuidar dele, você entra na qualificação do mordomo infiel. Então, o que você precisa fazer é: olha, o que é que me cabe? Quem são as pessoas que estão à minha volta que conhecem menos do que eu a respeito de Cristo? Ou até que conhecem mais do que eu, porém não vive praticando essa palavra, porque você é responsável. Você sabia, Israel, que você é responsável pelo seu pastor? Sabia, Vesta, que você é responsável pelo seu pastor? Sabia, Jamil? Israel não sabia, Vesta sabe, Jamil sabe mais ou menos. O senhor sabia que o senhor é responsável pelo seu pastor? O pastor prega a verdade, leva a palavra àquele necessitado, e aqueles que entenderam a palavra, ele tem que transmitir àquele pessoa com mais necessidade do que ele. Porque às vezes aquela pessoa tem um bom entendimento, mas não tem uma explicação daquela parte da escritura. No caso, a pessoa que é doutrinada pelo pastor, que tem conhecimento, levar essa mensagem. Sim, é isso aí que a gente falou há pouco. Mas a minha pergunta agora é: o senhor é responsável pelo seu pastor? O senhor é responsável por mim ou não? Sim. Vocês são responsáveis por mim. Ou seja, em que sentido? Se eu prego a palavra de uma forma negligente, ou se eu começar a distorcer a palavra, vocês são ou não responsáveis por tentar me corrigir, por tentar me orientar? Sim. Concordam vocês aí atrás? Ou também, eu prego a palavra de forma fiel, mas eu não vivo a palavra de forma fiel. Vocês são responsáveis por mim. Do mesmo jeito que eu sou por vocês, vocês são por mim. Porque vocês estão, nesse caso, em uma condição melhor do que eu. Vocês estão fazendo a vontade do Senhor, e eu conheço muito mais do que vocês, porém eu estou fracassando e não estou cumprindo isso. Aí você é a pessoa que enxerga, que viu essa falha, essa deficiência, e aí você vem em mim e diz: ó, pastor, estou vendo isso, é melhor a gente tentar se corrigir, expressando minha ajuda, eu estou aqui e tal. Ou seja, a gente é responsável um pelo outro. É isso que o Senhor quer de nós, que a gente cuide um do outro, mas a gente precisa cuidar um do outro como Ele ensina, de acordo com a vontade dele, não é com os nossos pensamentos, critérios, instintos, não. Conhecimento humano, científico, não. É com o conhecimento da palavra dele. Concorda, irmão? Concordo, sim. Porque eu conheço pessoas de algumas igrejas que ele diz: não, mesmo se o pastor estiver pregando errado ou fazendo algo errado, o membro tem por obrigação de ouvir só a palavra, não está errado. Porque ele tem que corrigir, sim. Porque se o pastor prega errado, aquele membro também vai aprender errado. Então ele tem que alertar o pastor e dizer: meu amado, veja, não é assim que a Bíblia relata. Vamos, veja, se cometeu algum erro aí, a pessoa vai perceber que está fazendo algo errado, aí vai praticar coisas boas. E é difícil um pastor de igreja que é acostumado a corromper e ser corrompido, ele raramente vai se consertar. Mas quando é um pastor de uma igreja, que ele é um pastor dedicado ao Evangelho perfeito como a Bíblia é, ele nunca vai cometer esses erros. E mais, precisamos uns dos outros. E quando você negligencia o seu irmão, ou o seu pastor, ou alguém que você pode ajudar, você o deixa sofrer no erro. Você pode evitar ou tentar evitar que ele sofra as consequências do pecado, e você o deixou. Aí veja o que é que diz a palavra: mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, que demora aí para o meu Senhor voltar, e passar a espancar os criados
e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. Então veja, está demorando demais e a pessoa vai ficando negligente, vai ficando mais omisso, daí a pouco está fazendo até o mal. Aí olha o resultado aqui. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Caiu. Pode fazer isso. Lançando-lhes a sorte com os infiéis. Então observe que esse sujeito ele vai estar na mesma condição dos infiéis. Está dentro da igreja, porém vai ter o mesmo fim dos infiéis, porque recebeu o talento, a condição de cuidar dos pequenos do Senhor e não cuidou. E aí ele continua e diz assim, o 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos, não é? Muitos açoites. Então aqui está relacionado a conhecer a palavra do seu Senhor. Olha, a parábola da semente, né, do semeador é a palavra relacionada à parábola. A dos talentos também está relacionada à parábola, é a palavra de Deus. Esse daqui também está relacionado à palavra de Deus. Observe que ele diz: aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não a fez, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então aqui está a grande responsabilidade que temos. Vocês acham que nós aqui, dessa pequena congregação, recebemos muito do Senhor? Foi-nos confiado muito? Ou a gente recebeu pouco e foi confiado pouco? Recebi muitas coisas. Vocês concordam aí? Por que então nós recebemos muito? Que é que a gente recebeu mais do que os outros? Isso. Veja, nós temos conhecimento das doutrinas bíblicas verdadeiras, da soberania de Deus, do tamanho da graça de Deus, que não foi você que fez nada, foi Ele sozinho que salvou. Ou seja, você começa a ver a riqueza de Deus, o como Ele é grandioso, o como Ele é soberano, é maravilhoso, e mesmo assim você negligencia, aí cai naquilo que escondeu o talento disse: Senhor, sabendo que Tu és tão soberano, tentei passar a perna no Senhor, tentei te enganar. Foi isso que ele disse. E aí a resposta do Senhor está justamente aí. Voltando para Mateus capítulo 25, agora o 26 e o 27. Leia, irmão Ivan. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Pode me prosseguir. Cumpria, portanto, que
entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Entendeu? Observe o quão sério isto é. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, omisso. Você sabia que sei onde não semeei e que junto onde não espalhei? Então você sabia que eu sou severo, e mesmo sabendo disso, você ousou ser negligente, ser omisso. Cumpria, portanto, já que você sabia tanto, já que você conhecia a minha palavra, já que você me conhecia, cumpria que entregasse o dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Ou seja, eu não aceito nada igual. Ou você multiplica o que eu te confiei, ou você vai pagar caro por isso. Então, o que ele diz aqui ao anterior é justamente o que ele diz naquela parábola anterior, né? Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Nós recebemos muito, irmãos. Nós recebemos muito mesmo do nosso Deus. Essa doutrina, né, irmão? Essa doutrina, ela é incrível. Ela devia nos impulsionar. Ela deveria nos empurrar à ação, à transformação, ao trabalho. E ele dizia: aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então nós estamos em uma condição muito mais crítica. Porém, se a gente fizer a vontade do Senhor, a gente está numa condição muito mais privilegiada, ou não é? O que tem de risco de você sofrer muito mais do que qualquer outro, tem de privilégio de você ser muito mais agraciado do que qualquer outro. Concorda, irmão? Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo que se tem, a todo aqui tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então é aquilo: olha, você tem, multiplicou, tem algo para me entregar? Não, tenho não, Senhor, pois até a sua vida vai ser tirada de você. Você não tem nada para mim, não tem nada, tenho nada. Pois até o que você não tem vai ser tirado de você, que é a sua vida. Você vai para o inferno. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, aqui está, meus irmãos, a vontade do nosso Senhor. É que a gente saia, é que a gente trabalhe. Pare de achar que vocês estão em férias. Pare de achar que esse mundo ele serve para vocês desfrutarem, curtirem, relaxarem. Não. Esse mundo nos foi confiado para que a gente sofra, trabalhe, se esmere, se esforce pelas pessoas que estão em trevas, para que a gente multiplique os nossos talentos, para que essas pessoas possam ter o mesmo Cristo que nós temos, a mesma paz que nós temos, a mesma vida que nós temos. Mas se vocês estão tendo refrigério, momentos de alegria, de prazer, de satisfação, isso é o incomum. Isso não era para ser comum. Era para ser comum somente perseguição, dor, doença, sofrimento, e a gente sendo fiel a Deus. Isso era para ser o comum. Porém, a gente tem paz, felicidade, prosperidade, saúde. Por quê? Se isso não é normal, porque Deus está dando refrigério, aproveitem, mas não usem esse refrigério para enterrar os talentos que vocês têm.
Pega, Deus dá prosperidade, dá saúde, dá lazer, dá conforto, dá luxo, Deus dá um monte de coisa. Você pega os talentos, a sua força, a sua energia, a sua cognição, o seu conhecimento, tudo que Deus te deu para quê? Para enterrar debaixo desse conforto. Aí vai desfrutar do conforto. Desfruta depois, quando o Senhor voltar, o que você fez com todos os talentos que eu te dei. Então nós precisamos ter essa consciência e despertar para essa realidade. Concorda, irmão Ivaldo? Concordo, sim. Um ponto principal é o carisma. Às vezes é um grande pregador, um grande pastor, mas ele é omisso. Como? O que tem o carisma, ele sempre está em comunhão com os irmãos, buscando aqueles problemas para ser resolvido. E aquele que é um pouco arrogante, que é omisso, ele sabe dos problemas, mas nunca vai atrás de buscar aqueles problemas para colocar em pauta e ter uma solução para aquele problema. Às vezes a igreja sofre por muito tempo. Depois, quando Deus levanta alguém que tem esse carisma, que pode resolver os problemas, não que todos os problemas podem ser resolvidos, mas através de um diálogo, de uma palavra, de um conforto, do amor, tudo isso é superado. Não tem chamado para os irmãos. É verdade. E tudo isso, né, que o irmão Lorivaldo falou, está relacionado à palavra de Deus. Nós somos isso porque a palavra de Deus nos moldou. A palavra de Deus é o sêmen, é a semente, é o esperma que nos gerou novamente. Essa palavra, quando diz, olha, porque vocês foram gerados pela semente divina, quer falar do sêmen, porque está falando de novo nascimento, está falando de uma nova criatura, de você nascer de novo. Espiritualmente é do mesmo jeito, só que é Deus que faz com que você nasça de novo. Então, a partir daí, a palavra, essa semente, esse sêmen faz você crescer. E você vai crescendo, vai adquirir maturidade, ou seja, o amor vai sendo um amor bíblico e não mais um amor mundano, perverso, fingido, interesseiro. Não é? O carisma vai sendo um carisma com a intenção de tentar atrair, não de espantar. A coragem de enfrentar o erro vai sendo também por causa da palavra. Então tudo que você é hoje é por causa da palavra. E esses valores, essas virtudes, elas precisam cada vez mais se fortalecer. E elas precisam cada vez mais alcançar vidas, para que a gente possa mostrar ao Senhor, tá aqui, Senhor, me desse tudo isso, eu fiz assim. E aí o Senhor entra no gozo, né, como ele diz aqui, entra no gozo do teu Senhor. Ele diz, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então assim o Senhor nos dirá, se nós fizermos a vontade dele, não é? Qual é o dever que Deus requer do homem? E aí nós entendemos que é qual, irmão Lorivaldo? Obedecer a sua palavra revelada. Isso. Obedecer a sua palavra revelada. Multiplicá-la. É isso que nós temos que fazer. Não no sentido de acrescentar algo a ela, mas no sentido de fazer ela crescer em nós e também crescer nos outros. Alguma pergunta, questionamento, dúvida? Então vamos orar ao nosso Deus, irmão Lorivaldo, agradecer a Deus por mais um momento. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos de ter chegado em primeiro lugar a participar desse estudo maravilhoso